Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 35. O modelo escolar de hoje fracassou. Bem, muito bom estar aqui de volta no episódio número 35. Eu vou continuar o episódio de hoje em linha com alguns podcasts que eu estou fazendo que oferecem mais uma perspectiva de opinião minha e perspectiva minha do que realmente um argumento científico com um grande número de evidências e referências para respaldar o que eu estou falando. Então, por favor, interpretem tudo que eu vou falar como uma perspectiva, uma opinião. Vamos imaginar uma situação, um experimento de pensamento, em que duas pessoas precisam resolver um determinado problema. Por exemplo, consertar um carro. Vamos imaginar que duas pessoas têm a missão de consertar um determinado carro. Uma delas tem acesso a uma caixa de ferramentas enorme com todo o equipamento necessário para consertar esse carro. A outra tem acesso a 2 ou 3 instrumentos, apenas um martelo, uma chave de fenda e um alicate, por exemplo, e não tem acesso a outros instrumentos, a outras ferramentas que permitam consertar esse carro de uma forma adequada. E ambas estão competindo para conseguir terminar esta tarefa. Acredito que todas as pessoas se sentiriam um pouco revoltadas, desconfortáveis com a ideia de uma pessoa ter acesso a tantos instrumentos diferentes e a outra não. Mas é exatamente isso que a gente está fazendo com o jovem de hoje. A gente está dando instrumentos muito limitados para a grande maioria das pessoas. E eu não estou falando de instrumentos de alicates e ferramentas. Eu estou falando de instrumentos cognitivos, de ferramentas cognitivas. Para a gente enfrentar o que está acontecendo no mundo hoje, a gente precisa saber pensar esse mundo, entender esse mundo de uma forma eficiente. E existem inúmeras ferramentas cognitivas diferentes que podem ser utilizadas para resolver o problema de como viver nesse mundo de hoje. Eu fiz um episódio em que eu falei sobre a urgência das soft skills críticas para enfrentar a complexidade do mundo de hoje. Eu enfatizei a importância de pensar criticamente, ter autoconsciência e colaborar. É lógico que pensar criticamente, por exemplo, é mais ou menos como, fazendo outra analogia, é como jogar futebol. Você não aprende a jogar futebol, você treina fisicamente, você desenvolve habilidade para lidar com a bola individualmente e você faz treinos coletivos. Então, jogar futebol é um conjunto de habilidades. O treinamento físico, o treinamento da habilidade com a bola e o treinamento do jogo coletivo. E cada um desses pode ainda ser quebrado em várias habilidades menores. Então, pensar criticamente é um conjunto de habilidades que devem ser desenvolvidas no decorrer de anos. A mesma coisa com o autoconhecimento e a capacidade de colaborar. O modelo escolar hoje mede o sucesso através da nota em matemática, português, ciências, etc. Então, basicamente, você está medindo neste estudante a memória, a capacidade de memorizar e talvez até a capacidade de pensar matematicamente, por exemplo. Mas não estamos tentando desenvolver habilidades que fornecem instrumentos cognitivos para que este jovem enfrente esse mundo que é cada vez mais complexo. Então, esse é um ponto muito importante. A gente está dando para o jovem de hoje um número muito limitado de ferramentas para consertar, enfrentar e florescer nesse mundo cada vez mais complexo. É por isso que eu enfatizei tanto a importância das soft skills críticas na adaptação a esse mundo tão complicado. Bem,
Eu acredito que o volume de evidências por trás da importância de pensar criticamente é enorme. né? E eu não preciso convencer uma pessoa racional a treinar o pensamento crítico. Quase que evidente a importância desse pensamento crítico. E eu falei sobre os princípios do pensamento crítico no episódio sobre o pensamento crítico, tá? Então eu não entrei em detalhes a respeito do que quer dizer pensar criticamente. Eu fiz um panorama sobre o que é pensar criticamente. Mas se você olhar, por exemplo, o livro do Steven Pinker, Racionalidade, eu acho que faz um resumo muito legal do que é ser um pensador crítico. O único ponto que eu acredito que o Steven Pinker poderia ter expandido um pouco mais é a importância que o pensador crítico saiba transformar o entendimento em um plano de ação integrado com a realidade, ou seja, a porção da aplicação, da tradução do conhecimento, eu acho que poderia ter sido enfatizado um pouco melhor naquele livro, mas provê uma imagem, uma ideia muito boa do que é pensar criticamente. Então, supondo que a escola tenha por objetivo formar um indivíduo que no final tenha um grande número de instrumentos cognitivos, de ferramentas cognitivas, do inglês, se você quiser ver o original, você pode checar o termo Cognitive Gadgets, que foi concebido pela pesquisadora, pela cientista Cecília Hayes. E ela tem um livro muito legal sobre a importância dos Cognitive Gadgets. Então, você percebe que se a escola tem por objetivo formar um indivíduo que no final tenha inúmeros instrumentos cognitivos diferentes, ou seja, saiba pensar criticamente, tenha um profundo autoconsciência, ou seja, conhece os pontos fortes, os pontos fracos, os próprios valores, a própria personalidade, sabe lidar com as próprias emoções e sabe colaborar, ou seja, sabe se comunicar de uma forma efetiva, tem uma habilidade profunda de teoria da mente, ou seja, consegue conceber modelos mentais sobre como a outra pessoa está pensando e se sentindo. Isso tudo, essas três habilidades subjetivas críticas vão prover para o indivíduo inúmeros instrumentos cognitivos diferentes que vão permitir a essa pessoa se adaptar a um mundo cada vez mais complexo. E a escola não tem por objetivo, o modelo tradicional não tem por objetivo passar estes instrumentos, treinar estes instrumentos. Fazendo uma analogia besta, né? Qual é a diferença do ser humano para os outros primatas, outros mamíferos? É o tamanho do cérebro, essa é a diferença mais fundamental. O tamanho do nosso cérebro é muito maior que os outros primatas e os outros mamíferos. Por quê? Porque a estratégia de sobrevivência do Homo sapiens, né, que foi eu vou criar um hardware, um computador, um cérebro bem grandão, e aí a gente vai pegar e instalar softwares cognitivos neste hardware para que esta espécie sobreviva. E esta foi a grande sacada, a cultura, que é o software que a gente instala neste cérebro para que a pessoa se adapte a esse mundo e consiga sobreviver e florescer. E durante a fase de catador-caçador, por exemplo, no norte da Europa, no período de 18, 19 mil anos atrás até 11, 12 mil anos atrás, houve uma sociedade de catadores e caçadores, a sociedade magneliana, né, de Madalena, né, e essa sociedade sobreviveu em condições difíceis por 6, 7 mil anos. E a cultura que essa sociedade passava para a geração que vinha permitia que essa geração se adaptasse muito bem e sobrevivesse muito bem, até o surgimento da agricultura. Então,
Você percebe que a função da escola é treinar o indivíduo a se adaptar a esse mundo e sobreviver, e ser feliz e florescer, né? E a escola formalizou um processo que era natural, acontecia normalmente nas sociedades antes do surgimento da escola, no modelo de aprendiz e mentor, né? No modelo de como as crianças cresciam brincando juntas. Então, a estrutura da sociedade era a escola. E a escola treinava a geração que vinha para que ela tivesse instrumentos cognitivos para se adaptar a esse mundo complexo. E três instrumentos cognitivos, três habilidades subjetivas são fundamentais para a pessoa estar preparada. Pensar criticamente, ter autoconhecimento e colaborar. E o modelo da escola de hoje não tem métricas, não tem por objetivo, não tem estrutura, não tem metodologia que busca estes objetivos de uma forma sistemática. E o que é pior disso tudo é que frequentemente os professores não sabem pensar criticamente, não têm autoconhecimento e não sabem colaborar. Então, é impossível você treinar uma geração que vem se a geração anterior já não sabe, já não tem estes instrumentos cognitivos para conseguir passar para essa futura geração de uma forma efetiva as ferramentas que essa geração precisa para se adaptar. É lógico que muitas vezes as pessoas contam uma história. Por exemplo, se você conversar com alguém que trabalha com educação, a pessoa vai ser crítica em relação ao modelo de educação tradicional, porque ele surgiu durante a Revolução Industrial, foi desenhado para criar trabalhadores disciplinados, obedientes, pontuais, que fizessem tarefas repetitivas. Mas isso é uma simplificação. O sistema evolui de uma forma complexa e não existe uma pessoa concebendo um plano profundo que influencia o sistema. As coisas acontecem muito por acaso, por incompetência, por acidente. E então eu não gostaria de resumir a história do porquê o modelo educacional hoje é fracassado, na minha opinião, em uma teoria da conspiração. Eu acho que é simplesmente entropia, né? O número de possibilidades de coisas darem erradas é muito, muito maior do que o número de possibilidades das coisas darem certas. É por isso que é muito importante ter o pensamento crítico. Se o ser humano não entender o problema e propor políticas, ações, intervenções que sejam bem concebidas, a chance disso acontecer espontaneamente, por acidente, é quase que zero, é muito baixa. Mas por que eu acredito que o modelo escolar de hoje não promove o pensamento crítico? Bem, há uma ênfase na memorização. O indivíduo é tratado como um hard disk, né? Como um arquivo de memória que precisa ser enchido com um monte de informações, fatos, dados, números, etc. E a informação frequentemente é desconectada. Eu falei sobre isso no episódio de Junk Information e eu falei sobre isso em alguns outros episódios também. A informação tem que ter uma função, porque o volume de informação hoje é praticamente infinito, tá? É enorme e está crescendo numa velocidade exponencial. Então, se você tentar tornar o seu cérebro um arquivo de memória, você vai fracassar. Agora, se você souber identificar a informação de uma forma mais crítica, mais integrada com o objetivo que você tem, aí você sai desse modelo que busca a memorização o tempo todo. E isso é bom porque se você não souber um assunto, você vai procurar esse assunto quando você precisa ter acesso a essa informação. E a informação que você buscar quando você tiver a necessidade vai ser uma informação mais atualizada.
não vai estar limitada pela qualidade da sua memória, que, lamento te informar, é péssima, né? O ser humano tem uma memória ruim e tem convicção de que a memória é boa, o que é pior, né? Porque você acredita que a memória é boa, mas a memória é ruim. Muita gente lembra com certeza de algo que aconteceu muitos anos atrás e na hora que você realmente faz pesquisas científicas para identificar a qualidade daquela memória, grande parte de tudo que a pessoa lembra é uma grande confabulação. Então, além disso, o modelo escolar de hoje oferece um aprendizado passivo. Quando eu faço a minha mentoria e converso com as pessoas que querem se desenvolver, treinar, aprender, a primeira coisa que eu noto é que a pessoa fica extremamente desconfortável nas nossas conversas. Por quê? Porque eu começo a fazer reflexões, questionar posições e fazer perguntas que buscam uma reflexão metacognitiva na pessoa que eu estou mentorando. E isso é um modelo de aprendizado desconfortável. O que eles querem é sentar na sala e ouvir sem interagir, sem esse desconforto. E se você criar esse desconforto, existe um volume grande de protestos, né? Mas o problema é que essa aprendizagem passiva, e quando eu falei o que eles querem, eu estou falando dos alunos de uma forma geral, não estou falando de todas as pessoas, mas de uma forma geral, as pessoas tendem a ficar desconfortáveis quando a aprendizagem é ativa. Quando eu estava na faculdade de medicina, no quinto e no sexto ano, a gente passa pelo internato. E no internato a gente tinha grupos, pequenas panelinhas, né? E eu tive a sorte de ter uma panela que a gente discutia, debatia cada ideia o tempo todo. Às vezes os professores ficavam exaustos porque a gente ficava discutindo o caso por muito mais tempo que o habitual. E a gente debatia e discutia as ideias, as posições, as evidências e os diagnósticos de uma forma extremamente ativa, participativa. Até hoje eu tenho grandes memórias do internato, dos debates que a gente teve, dos casos que a gente viu, isso há 30 anos atrás. Então, essa aprendizagem passiva do modelo escolar de hoje não faz com que a pessoa desenvolva instrumentos cognitivos que vão permitir ela, no final do treinamento, estar mais capacitada a responder ao mundo complexo. Então, outro problema fundamental na escola de hoje que não permite a pessoa entender o que está acontecendo é a falta de resolução de problemas reais, é a falta de casos, discussões de situação, projetos em que a pessoa tem que implementar uma ideia. Não adianta nada você saber a teoria e não saber como transformar essa teoria em ação. E eu falei um pouco disso no episódio Você Quer Emagrecer, né? E eu usei o exemplo de Você Quer Emagrecer para ilustrar esse ponto. Então, muita gente pensa que vai emagrecer fazendo uma dieta para perder, contando calorias, por exemplo. E essa é uma ação muito periférica dentro do sistema. Se você realmente quer emagrecer, você tem que entender como o seu corpo interage com o alimento. Quando e como você tem saciedade, quando e como você tem fome, quando você está triste e acaba comendo por causa da tristeza. Então você tem que ter uma conexão com o seu próprio corpo muito profunda. Consciência corporal se correlaciona com o índice de massa corpórea. Quanto maior a consciência corporal, menor o índice de massa corpórea. A pessoa não ter consciência corporal literalmente engorda. Então, e a mesma coisa a cognição, a metacognição. Se você quer entender como você pode perder peso,
você tem que entender uma coisa: como você decide o que, quanto, como e onde você vai comer. É um processo cognitivo. Se você não dissecar este processo cognitivo profundamente, é muito difícil você fazer uma transformação a longo prazo, profunda e com mudanças de hábitos. Então, por isso que eu enfatizei no episódio Você Quer Emagrecer, o treinamento da metacognição e da consciência corporal em relação a tudo que envolve a comida, a alimentação, o ato de comer. Então, aí você percebe que a forma como eu propus resolver esse problema real do que é emagrecer, ou perder peso, ou ter uma dieta mais adequada, foi muito diferente da grande maioria das propostas que você vê hoje. Todo mundo acha que tem um segredo mágico que vai transformar a sua alimentação. Se você realmente quer entender a sua alimentação, você tem que entender como seu corpo interage com a comida e como seu cérebro decide o que você vai comer. É, não é tão complicado assim, só que é uma coisa específica para você, para a sua biologia, para a sua história, para a sua personalidade, para os seus valores. Então você vai ter que ter trabalho para fazer essa investigação e entender como o seu corpo e o seu cérebro se relacionam com a comida. E se você for treinado no começo, você vai ter um instrumento cognitivo para fazer isso. Então, se você receber um treinamento de metacognição, receber um treinamento de consciência corporal, se tornar um pensador crítico, você vai conseguir aplicar estes instrumentos cognitivos para resolver um problema real da tua vida, que é eu preciso emagrecer, por exemplo. Então, eu acredito que a escola hoje fracassou porque ela não consegue estimular o desenvolvimento do pensamento crítico, porque ela enfatiza a memorização, ela enfatiza uma aprendizagem passiva e não ativa, de debate, diálogo, e ela enfatiza a resolução de problemas imaginários e não problemas reais, em projetos, em situações reais de como resolver. Imagina a escola, o colegial, o projeto do ano da escola é entender como diminuir a quantidade de pessoas sem teto naquela região da escola. Você já imaginou colocar a escola inteira para trabalhar nesse projeto? E todo mundo debater semanalmente o que eles estão entendendo, como eles vão resolver esse problema. E aí no final do ano, a escola teve, ou aquela classe, por exemplo, teve esse projeto como um projeto em que todos devam colaborar. Então você começa a ver que a forma como a escola tenta educar a criança, o adolescente, o jovem, não busca uma resolução ativa de problemas reais, não busca a integração do conhecimento com a ação, com a tradução desse conhecimento para o bem-estar, a saúde biopsicossocial das pessoas. Além disso, na escola não se fala a respeito do autoconhecimento de uma forma proativa, engajada, disciplinada, metódica. Por exemplo, você não aprende quais são os valores humanos universais. Muito poucas escolas treinam a personalidade humana. Você já imaginou a escola treinar, educar todos os estudantes a respeito da cognição emocional, falar de emoções, falar como reconhecer essas emoções, falar como gerenciar melhor, de uma forma mais adaptada a cada uma das emoções, falar dos valores humanos universais, a diferença entre o liberal e o conservador, a diferença entre a pessoa mais individualista e mais coletivista. A gente falar desses aí como manifestações normais e naturais da sociedade humana. E aí a aceitação de perspectivas diferentes seria muito melhor, porque a gente começa a perceber que cada um é um pouco diferente. Olha, eu sou um pouco mais conservador, eu sou introvertido, e o valor humano mais importante para mim é benevolência. Aí outra pessoa vai ser, eu sou
mais liberal, eu sou uma pessoa extrovertida, e o valor mais importante para mim é o hedonismo. Então não estou falando que está errado ou certo, cada um é diferente. Imagina a escola treinar as pessoas a desenvolver o pensamento crítico, a metacognição, a consciência corporal e depois treinar esta pessoa a ter autoconhecimento, saber quem ela é, como ela pensa, quais os valores que ela tem e qual é a personalidade que ela tem. Isso vai permitir que essa pessoa, por exemplo, na vida profissional, receba feedback de uma forma muito mais madura. Ela vai aprender mais rápido com os erros. Ela é uma pessoa que vai saber quando ela não sabe o que é fundamental, porque daí você busca ajuda, você vai atrás de informação, você vai atrás de novas metodologias. Quando você acha que sabe, é o perigo. Eu sempre brinco, eu não sei nada de neurocirurgia. Eu nunca vou tentar fazer neurocirurgia. E tem um monte de gente que faz exatamente isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem palpável na minha vida. Eu sou um imunologista com um treinamento bem extenso em imunologia. Ajudei a desenvolver imunoterapia para câncer, 5 moléculas diferentes que foram aprovadas para ser usadas em imunoterapia para câncer. Fiz meu doutorado na área de imunologia e transplante de órgãos, meu pós-doutorado em imunologia. Então, eu estudei imunologia e ensaios clínicos de imunoterapia a minha vida inteira. E tem um monte de gente que quer me convencer a respeito do que é risco-benefício adequado para vacinas e imunoterapia, do que é o adequado em termos de políticas de imunoterapia e vacinação. Eu fico horrorizado. Por quê? Porque eu nunca vou chegar para um engenheiro e falar, olha, o que você está fazendo nesse prédio está tudo errado. Você tem que fazer assim, assim, assado. Na minha concepção, isso seria impensável. Por quê? Porque eu conheço o limite da minha ignorância, o tamanho da minha ignorância. E é fundamental você ter autoconsciência para reconhecer o tamanho da sua ignorância. E se você tem autoconsciência, você não abre a boca para falar sobre uma coisa que você não sabe. Quando a gente estava na crise da epidemia, quando a gente começou a conversar sobre políticas de recomendação em termos de uso da vacina, e eu lembro que a gente conversou com várias sociedades médicas diferentes nos Estados Unidos e a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a gente conversou bastante sobre isso, e a ESMO também, a Sociedade Europeia de Oncologia Clínica. E a conclusão de todo mundo foi que a gente tinha que recomendar a vacinação contra o Covid para todo mundo. Por quê? Porque na hora que você olhava os números, que era basicamente a comparação entre eu vou tomar a vacina, vai ter efeito colateral, vai ter risco, etc. E eu não vou tomar a vacina. Aí você vai ser exposto aos efeitos colaterais e aos riscos da doença, certo? Então, essa matemática era relativamente simples de analisar. Você tem 2 caminhos. O que acontece com um caminho? E o que acontece com outro caminho? Então, essa característica humana de ter autoconhecimento para reconhecer quando você sabe e quando você não sabe é treinável. E a escola deveria treinar as pessoas para que elas saíssem da escola com um alto nível de self-awareness, de autoconhecimento, de autoconsciência. Infelizmente, a escola não provê isso e a pessoa sai com aquela síndrome do Dunning-Kruger, né? Eu sei quase nada, mas eu tenho uma convicção absurdamente alta de que eu sei muito. E essa desconexão entre pouco conhecimento e muita convicção é extremamente tóxica para a sociedade no geral. Além disso, a escola hoje, na minha concepção, fracassou porque ela não sabe ensinar o ser humano a colaborar. No episódio Homo Cooperandi, né, que eu acho que é o número 4, um dos primeiros, eu falo a respeito da coevolução da cultura com a colaboração. Como a cultura humana coevoluiu com a colaboração
para tornar o ser humano o sucesso que ele foi nesse período da evolução. E a colaboração criou o potencial humano que a gente vê hoje. Nada do ser humano foi feito sozinho de uma forma significativa. Mesmo as grandes descobertas individuais, eu vou citar três, né? O Charles Darwin, o Isaac Newton e o Albert Einstein, por exemplo, né? Então, são cientistas que fizeram uma mudança do paradigma e transformaram o entendimento da ciência e do mundo. E mesmo eles, como o próprio Isaac Newton falou, né, standing on the shoulders of giants. Os cientistas, eles estavam trazendo conhecimento baseado na ciência que existia antes deles. Então, a colaboração, ela existe em todos os aspectos do sucesso e do florescimento humano. É uma das coisas mais profundas do que significa ser um membro da nossa espécie. É por isso que no episódio de colaboração eu propus, de uma forma lúdica, né, uma brincadeira minha, que o ser humano não deveria se chamar Homo sapiens, deveria se chamar Homo cooperandi. Porém, a escola treina uma competição individualista. O modelo tradicional da escola promove a competição entre os alunos. As notas, as classificações são individuais. Não existe, por exemplo, uma nota coletiva. Você já imaginou você dividir a classe em vários grupos pequenos e a nota individual depende da capacidade de colaboração, a métrica depende da capacidade da nota dos outros parceiros da sua classe na avaliação da sua capacidade de colaborar. Imagina a mudança de como as pessoas iriam pensar se a sua nota dependesse do feedback dos teus colegas, por exemplo, na capacidade de colaborar. E a própria estrutura da sala de aula, né? O layout físico da sala de aula não permite uma conversa, um diálogo, etc. Por isso que eu adorei o meu internato. Foi uma fase que eu aprendi de uma forma absurda. A gente não estava sentado numa classe, a gente estava andando pelo hospital, num time, num grupo, trabalhando junto para cuidar dos nossos pacientes, debatendo cada caso ativamente. Foi uma das melhores fases da minha vida. Eu lembro, adorei a fase de internato. Foi difícil, dormia mal pra caramba, mas era uma fase em que eu aprendia bastante por causa da capacidade de colaborar. E a gente formou um grupo que estudou junto para prestar a prova de residência e tentar fazer residência em hospitais maiores, com maior tradição. E eu atribuo ao fato de eu ter saído da UEL para ir para a USP a essa colaboração, esse trabalho junto que a gente fez na fase do internato e o grupo que a gente tinha durante o internato, que é um grupo que me ensinou muito. Então, você tem uma escola que promove competição, que promove um individualismo, que tem uma estrutura física que não promove a conversa, o debate, o trabalho colaborativo. As métricas da escola não promovem colaboração, a relação na escola é hierárquica, né? O professor está lá na frente, os alunos estão sozinhos. E se você olhar bem, por exemplo, no livro do Nicholas Christakis, Blueprint, ele fala que a sociedade, né, ideal, equilibrada, ela tem uma hierarquia relativamente pequena. A hierarquia ela é leve a moderada no máximo, numa sociedade ideal. E isso promove reputação. Então, se uma pessoa é competente, é séria, é sábia, é uma pessoa que tem uma influência sobre os outros colegas, ela vai ter uma reputação forte, mesmo que hierarquicamente essa pessoa esteja relativamente fora da liderança. Então, você pode ter, por exemplo, num pelotão, você pode ter o capitão ouvindo um sargento com uma experiência grande e esse sargento tem uma influência desproporcionalmente maior do que ele teria pela hierarquia mais formal. Por quê? Porque é uma pessoa que tem uma reputação e é respeitada. Então, você criar um ambiente com uma hierarquia mais leve, que permite
uma meritocracia na reputação que essa pessoa vai adquirir, você cria as condições mais ideais para fomentar a colaboração. Infelizmente, a escola não tem essa estrutura. Então, para concluir, tá? O modelo tradicional de ensino, hoje, usa métricas inadequadas para você desenvolver os instrumentos cognitivos que vão permitir às pessoas se adaptar a esse mundo complexo. Mesmo que a pessoa tenha uma nota meio fraca de matemática, que não é o caso, porque os modelos escolares mais ousados que focaram no pensamento crítico, na autoconsciência e na colaboração, os alunos tiram notas muito boas na matemática, na gramática. Por quê? Porque eles estão engajados, eles estão comprometidos, né? Eu vi vários exemplos disso. Eu fiquei muito ansioso em relação ao modelo escolar da escola Montessori, quando os meus filhos foram para a escola Montessori, eu fiquei muito ansioso em relação ao modelo escolar, porque eles não faziam prova. Eu falei, meu Deus, quando eles chegarem no colegial, eles não vão saber nada de matemática, português. Eu estava ansioso. E eu estava errado, né? Eles sabiam muito de matemática e não era eles, os alunos todos se adaptavam muito bem. Então, o fato de você ter uma pessoa que pensa criticamente, uma pessoa que tem autoconsciência e que sabe colaborar, é um jovem que está engajado, comprometido, quer aprender. É diferente. Então, a escola agora, ela tenta puxar o aluno para aprender. E se você mudar o modelo, você vai ter que segurar o aluno, porque ele quer aprender mais rápido e você está enrolando ele. E isso é uma coisa muito evidente nas escolas, nos modelos que permitem o desenvolvimento do pensamento crítico, da autoconsciência e da colaboração, e de todos os instrumentos cognitivos que vão por baixo destas habilidades subjetivas, a metacognição, a teoria da mente, etc, etc, consciência corporal. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. A escola tradicional hoje não provê ao jovem os instrumentos cognitivos necessários para ele ou ela se adaptarem a um mundo cada vez mais complexo. E isso me deixa assustado, preocupado, e é por isso que eu estou conversando sobre esse assunto hoje. E eu vou também falar um pouco porque eu acredito que a escola seja um problema mais focal, mas existe um problema ainda maior, que é a forma como a gente passa a cultura de uma geração para outra e o porquê a cultura hoje é tão disfuncional, é tão desconectada com o propósito e o objetivo que a cultura surgiu na evolução humana. Bem, é isso por hoje. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas. Para concluir, caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me siga no Instagram, @ConexãoSapiens, e por favor espalhe essa notícia. Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Caudi. PS, o resuminho do episódio de hoje é bem menor, bem mais simplificado do que o que eu gravei, porque eu pensei alto com vocês para emitir uma opinião, tá? Não estou colocando nenhuma referência específica, isso é mais para o lado de uma opinião, de uma perspectiva minha em relação a um problema que me incomoda bastante e me deixa um pouco irritado, revoltado, frustrado. Mas eu vou colocar um texto que mais ou menos resume o que eu falei hoje, que eu criei com a inteligência artificial. Mas se você realmente quiser entender este problema, eu sugiro que você ouça o episódio e reflita a respeito dessa conversa, mais do que ler um texto simplificado que está na transcrição. Bem, gente, um grande abraço, é isso por hoje.